Eu tinha trabalhado no Rosos por 3 anos sem nunca ver as mesas dos fundos. Era lá que os negócios de verdade aconteciam. O tipo de negócio sobre o qual a minha gerente, Lena, dizia para não perguntar, para não olhar e definitivamente para não interromper. Eu tinha 25 anos, o que significava que eu ainda acreditava em coisas como limites e segurança, e na ideia de que algumas portas permanecem fechadas por um motivo. A correria do jantar finalmente tinha diminuído. Restavam apenas retardatários, afogando as mágoas no vinho. Eu estava a limpar os pratos do salão principal quando a Lena apareceu ao meu lado. Os seus dedos finos agarraram o meu pulso com uma força surpreendente. Festa privada, disse ela em voz baixa. Secção C. Eles precisam de empregadas de mesa. Eu nunca tinha sido chamada para a secção C, acho eu. Não é negociável, Julia. O meu nome verdadeiro era Julia, mas a Lena italianizou-o no momento em que fui contratada. Bush faz o lugar parecer autêntico, ela tinha dito, piscando o olho como se me estivesse a fazer um favor. Eu queria dizer-lhe que a autenticidade não era uma fantasia, mas eu precisava do emprego. A seção C era separada da sala de jantar principal por painéis de mogno e uma escuridão ambiente. Quando empurrei a porta basculante, a temperatura desceu. Não era do ar-condicionado, era de outra coisa. Era a forma como o ar ficava tenso quando certas pessoas ocupavam o mesmo espaço. Havia 6 deles numa mesa grande, e os meus olhos encontraram-no a ele primeiro. Ele estava sentado na cabeceira. O seu fato era de um tom carvão que era ou extremamente caro ou extremamente escuro. Eu não conseguia distinguir. O cabelo dele era preto. O seu maxilar era esculpido. Parecia ter sido desenhado por alguém que achava a suavidade uma falha de design. Mas os seus olhos tinham a cor do céu de inverno pouco antes de uma tempestade. E estavam fixos no homem à sua esquerda. Ou com o tipo de atenção que me revirou o estômago. O que quer que estivesse a acontecer aqui não era uma celebração. Era uma cimeira. Água, disse um dos outros homens, estalando os dedos na minha direção. Eu movi-me mecanicamente, enchendo os copos. Mantive a cabeça baixa, a respiração superficial. Eu estava a meio do círculo quando ouvi. Uma voz como cimento a cair em água parada. Alguém mais inteligente, disse ele em voz baixa, quase como numa conversa. Mas algo naquela frase fez a sala inteira contrair-se. Preciso de alguém mais inteligente nesta sala, ou estamos a desperdiçar carbono. O homem que me tinha estalado os dedos enrijeceu. Ninguém mais se moveu. Eu devia ter continuado a andar. Servido a água, desaparecido. Em vez disso, parei. Não foi bravura. Nem sequer foi consciente. Os meus olhos tinham se fixado nos documentos espalhados pela mesa lateral. Desenhos de arquitetura, análises de custos, um livro de contas com colunas que não batiam certo. O tipo de problema que o meu pai, contabilista, me ensinou a ver aos 7 anos de idade. Da mesma forma que outras crianças aprendiam a ver animais nas nuvens, os números estavam a sangrar. A logística dos envios, ouvi-me a dizer. A minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Estão a duplicar os custos no encaminhamento de terceiros. O silêncio era tão completo que eu conseguia ouvir o zumbido da cozinha. Todas as cabeças se viraram para mim. O homem dos olhos de inverno inclinou ligeiramente o queixo para cima. Observei o seu olhar percorrer o meu corpo, como se estivesse a ler algo escrito numa língua que quase tinha esquecido. Explique, disse ele. Eles estão a cobrar por milha e por ponto de transferência. Mas os pontos de transferência são redundantes. Se redirecionarem através do depósito norte, em vez de dividir entre as instalações leste e oeste, cortam 14% sem perder cobertura. Apontei para o livro de contas sem pensar e depois contive-me. Desculpe, eu não devia... Refaça os cálculos com os números dela, disse ele ao homem ao seu lado. 3 minutos depois, o rosto do homem tinha perdido a cor. Está correto. Ela está correta. Temos estado a perder dinheiro há 6 meses. O homem dos olhos de inverno recostou-se na cadeira. Ele não sorriu. Sorrir parecia fisicamente impossível para alguém com aquele rosto. Mas algo mudou na sua expressão. Uma espécie de satisfação predatória que fez o meu pulso fazer algo irregular. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Júlia, disse eu automaticamente. Odiando a Lena, odiando a mentira. Odiando que ele me tivesse visto hesitar. Na verdade, Júlia, repetiu ele. Como se a minha correção não tivesse acontecido. Como se o meu nome verdadeiro fosse algo que eu já não merecia.
Traga-me o livro de contas completo. E traga a mulher que criou este desastre. Eu ainda estava lá a segurar o jarro de água. Tudo depois disso existiu numa espécie de névoa. Fui puxada de lado pela Lena, que parecia que alguém tinha anunciado que o prédio estava a arder. Um homem mais novo, de traços mais definidos, com uma cicatriz na têmpora, apareceu com um carro. O meu apartamento de repente pareceu muito pequeno e muito exposto. Eu devia ter tido medo. Eu tive medo. Mas por baixo do medo, outra coisa estava a acordar dentro do meu peito. Algo que parecia o momento antes de uma tempestade rebentar. Elétrico e perigoso. E completamente fora do meu controle. Naquela noite, deitei-me na cama e compreendi que a Júlia, a empregada de mesa, tinha desaparecido. Eu não fazia ideia de quem a estava a substituir. Ele não veio buscar-me imediatamente. De alguma forma, isso foi pior. Passaram-se 3 dias. 3 dias a perguntar-me se tinha imaginado tudo. Se tinha sido algum tipo de sonho de estresse elaborado que o meu cérebro construiu. Enquanto eu entrava em parafuso por causa da renda e do meu diploma inútil. Voltei ao trabalho. A Lena não me olhava nos olhos. A secção dos fundos permaneceu vazia. No quarto dia, o homem com a cicatriz na cara veio ao meu apartamento. Ele bateu exatamente 2 vezes. Quando abri a porta, ele estava no meu corredor como se sempre tivesse pertencido ali. Como se as paredes estreitas com a tinta a descascar e as manchas de água estivessem apenas à espera que alguém como ele chegasse. Ah, ele quer vê-la, disse ele. Não é um pedido. Não me foi dado tempo para mudar de roupa, para pensar, para fazer nada. Apenas para o seguir por 3 lances de escadas até um carro que cheirava a couro caro e a perigo. Os vidros eram tão escuros que eu não conseguia ver a cidade a passar. Apenas o meu próprio reflexo. Pálido, olhos demasiado abertos, vestindo o uniforme preto barato que a Lena exigia. A mansão não era o que eu esperava. Ou o que significava que eu tinha sido estúpida o suficiente para esperar alguma coisa. Talvez gárgulas de pedra, talvez portões de ferro forjado, como um clichê. Em vez disso, era modernista e brutal. Tudo linhas direitas e janelas do chão ao teto viradas para uma rua vazia à meia-noite. O tipo de lugar que parecia nunca ter sido feito para conter suavidade. Por dentro parecia pior. O homem à entrada não tinha os olhos de inverno. Ele era mais velho, o seu cabelo era grisalho prateado. Uau, e seus olhos tinham o tipo de agudeza que vem de tomar decisões difíceis e dormir depois. Ele acenou ao homem com a cicatriz. O nome dele era Matel. Eu tinha aprendido no carro. E o Matel saiu sem dizer uma palavra. Está em perigo, disse o homem mais velho sem preâmbulos. Compreende isso? Não. Usou informação que não devia ter visto, em frente a pessoas que não se podem dar ao luxo de esquecer um rosto. Ele fez uma pausa. Em frente a Vincenzo Moretti. O nome não me dizia nada. Mas a forma como ele o disse, como se fosse uma oração ou uma maldição, disse-me que devia ter significado tudo. Eu apenas apontei. Expôs um problema que alguém dentro da organização dele criou. Deliberadamente ou por incompetência. Essa pessoa está agora a perguntar-se se vai criar mais exposição. Ele moveu-se em direção a uma janela, com as mãos cruzadas atrás das costas. Isso torna um risco. Não vou. Não tem escolha, disse ele sem maldade. As suas opções são muito limitadas. Pode desaparecer, o que não pode pagar, e que talvez nem funcione. Ou pode tornar-se alguém que não pode ser desaparecido. Alguém sob proteção. Proteção de quem? Ele não se virou. Dele. O quarto que me deram no segundo andar tinha janelas que davam para a escuridão. Fiquei em frente a elas pelo que pareceram horas, a ver o meu reflexo a olhar para mim. As roupas no armário serviam perfeitamente. As joias na penteadeira eram do tipo que provavelmente custavam mais do que o meu salário anual. Tudo era uma mensagem sobre o que eu era agora. Uma propriedade. Eu estava sentada na beira de uma cama obscenamente confortável quando ele entrou. Sem bater. A porta simplesmente abriu-se e Vincenzo Moretti preencheu o umbral de uma forma que fazia os móveis caros parecerem brinquedos. De perto, ele era pior. O seu rosto tinha uma geometria que parecia desenhada para mostrar desprezo. A linha do seu maxilar, o arco das suas sobrancelhas, a forma como os seus olhos não continham qualquer suavidade. Ele estava vestido de preto novamente. Novamente, com a camisa aberta no colarinho. Eu podia ver a ponta de uma tatuagem na sua clavícula. Algo em cirílico, talvez algo com peso. Não tem medo, disse ele. Não era uma pergunta.
Estou apavorada. Corrigi antes que pudesse me conter. Apenas sou melhor a escondê-lo do que você a notá-lo. Por um momento, apenas um, algo cintilou no seu rosto. Surpresa, talvez. Ou reconhecimento. Matou seu pai é contabilista. Era. Ele morreu quando eu tinha 20 anos. Eu não sabia por que ele estava a dizer isto. Ataque cardíaco. Muito repentino. É por isso que lê números como uma língua, disse ele. Não era uma pergunta. Aprendeu a entender o que eles estavam a tentar esconder. Ele avançou mais para dentro do quarto. E eu observei a minha própria linguagem corporal mudar. Não me afastei. Exatamente. Mas reorganizei-me em torno da sua presença. Ó, está aqui porque está mais segura aqui do que em qualquer outro lugar. Entenda isso. Fora desta casa é uma ponta solta. Dentro dela você é... Ele não terminou. Ele apenas olhou para mim. E o peso do que eu me estava a tornar pressionou o meu peito. O que sou eu? Perguntei em voz baixa. Minha, disse ele. Até eu decidir o contrário. Ele saiu antes que eu pudesse responder, fechando a porta atrás de si com a finalidade de um cofre. Sentei-me naquela cama ridícula, com roupas que não comprei, numa casa que não era minha, e senti algo a abrir-se dentro do meu peito. Não era dor exatamente, mas o espaço onde a dor eventualmente viveria. 2 semanas após o meu cativeiro, porque era isso que era. Não importava em quantos lençóis de seda o embrulhassem, Vincenzo levou-me ao seu escritório. A sala não era nada como o resto da casa, onde o resto era todo modernismo elegante. Este espaço parecia vivido. Livros alinhavam-se nas prateleiras. Cadeiras de couro gastas estavam viradas para uma lareira. E a sua secretária era caótica de uma forma que sugeria que ali se pensava de verdade. A janela atrás dele dava para um jardim privado. E eu compreendi com uma clareza súbita que tudo o que era belo nesta casa existia apenas dentro de muros. Fale-me do seu pai, disse ele, sem levantar os olhos dos documentos à sua frente. Eu tinha aprendido a não perguntar porque ele queria alguma coisa. A perguntar significava reconhecer que eu tinha limites, e ele passava a maior parte do tempo a lembrar-me que eu não tinha. Ele era metódico, desconfiado por natureza. Ele ensinou-me a ver o que os números escondiam porque acreditava que eles estavam sempre a esconder algo. Eu fiz uma pausa. Ele tinha razão. Ele deixou dinheiro. Não muito, mas o suficiente para que pudesse ter saído do país. Fiquei muito quieta. Você investigou-me extensivamente. Ele levantou os olhos então, porque os seus olhos continham algo que não era crueldade nem bondade. Algo mais complicado. Eu precisava de saber se você era uma infiltrada, se isto era uma armadilha elaborada. Não era. Você é apenas alguém que é genuinamente inteligente e estúpida o suficiente para usar essa inteligência com estranhos. Estou aqui agora. Está. Ele pousou a caneta. Uma coisa cara. Toda peso e precisão. Estou a dizer-lhe isto para que entenda com o que se está a proteger. Inteligência, lealdade, a compreensão de que o mundo não é seguro, mas eu sou, que é a única segurança disponível para si. Ele levantou-se e foi até a janela do jardim. Observei o seu reflexo, a forma como o vidro o fazia parecer algo não totalmente real. Matei o meu primeiro homem aos 16 anos, disse ele de forma casual. Não porque eu quisesse, mas porque o meu pai me disse que eu precisava de entender o que eu era, o que a minha família era. Eles ganhavam dinheiro com o sofrimento. Desapareciam com pessoas. Quebravam contratos com violência. Eu queria entender se conseguia fazer estas coisas e ainda ser humano depois. Ele virou-se para me encarar. Eu conseguia. Eu era. A confissão pairou entre nós como uma porta a abrir-se para algo vasto e escuro. É humano agora? Perguntei. Ele atravessou a distância entre nós lentamente. A minha respiração ficou presa. A sua mão subiu até ao meu rosto, o seu polegar roçando a minha maçã do rosto com uma surpreendente gentileza. Foi a primeira vez que ele me tocou desde que cheguei. Estou a chegar lá, disse ele. Você está a ajudar com isso, na verdade. Sempre que olha para mim como se eu pudesse ser algo mais do que um predador, isso faz-me questionar a minha própria certeza. É profundamente irritante. Apesar de tudo, eu quase sorri. Na manhã seguinte, encontrei uma chave na minha penteadeira. Abri a porta do jardim. Durante 2 semanas, o jardim tornou-se o meu mundo inteiro. Era impossivelmente belo. Com rosas de cores que eu não sabia que existiam, jasmim que cheirava a perfume caro, caminhos de pedra que serpenteavam entre muros altos. Havia uma fonte no centro. E às vezes eu sentava-me lá
e deixava-me fingir que tinha escolhido esta vida em vez de ter sido forçada a ela. Vincenzo encontrou-me lá numa terça-feira, a ler à sombra de uma pérgola de mármore. Ele moveu-se sem aviso e eu tinha aprendido a não me assustar com a sua presença. Em vez disso, eu virei a página e deixei-o escolher o que aconteceria a seguir. Ele sentou-se ao meu lado. Não perto, mas de uma forma que sugeria que ele poderia escolher estar perto. O que está a ler? A cópia do meu pai de Dante, disse eu. Em italiano? Você fala italiano? A minha mãe falava. Aprendi com ela antes de ela ir embora. Eu fiz uma pausa. Antes do meu pai morrer, tudo o que eu fazia era através de uma tradução. Ouvindo a língua que ele se recusava a falar, entendendo pedaços, mas nunca o todo. Ou acho que é por isso que sou boa com números. Eles são a mesma língua, não importa quem os fale. Ele tirou o livro das minhas mãos. Não de forma agressiva, gentilmente, como se estivesse a pedir emprestado algo importante. Ele leu a passagem que eu tinha marcado, os seus olhos movendo-se pelo italiano como se fosse um código que ele tinha decifrado há muito tempo. A descida ao inferno começa com um único passo que pareceu salvação. Ele traduziu em voz baixa. Essa é você, não é? Eu não respondi. Não conseguia. A verdade era que o jardim, o cativeiro, a reorganização gradual de toda a minha vida, não parecia uma descida. Parecia uma ascensão para algo que eu não entendia, mas que estava a começar a querer. Naquela noite, ele não saiu do meu quarto. Ele não me tocou. Exatamente. Mas deitou-se ao meu lado no escuro, e a sua presença era um peso que me mantinha ancorada à terra. Adormeci com a minha mão perto da dele, sem tocar, e se apenas perto o suficiente para sentir o calor que irradiava da sua pele. Quando acordei, ele tinha desaparecido, mas deixou algo na mesa ao lado da minha cama. Um par de chaves e um endereço no centro de Toronto. Não havia bilhete. Não precisava de haver. Ele estava a dizer-me que eu podia ir embora, que a porta estava aberta, que se eu quisesse desaparecer, a rota tinha sido preparada. Eu não usei as chaves. O problema da liberdade é que ela clarifica tudo. Eu podia ter ido embora. As chaves eram reais. Mateo confirmou a sua maneira de confirmar as coisas, olhando para mim com um divertimento mal disfarçado quando perguntei. O endereço levava a um pequeno apartamento com 6 meses de renda pagos adiantados. Vincenzo tinha garantido a minha rota de fuga como um presente embrulhado em papel preto. Eu não o aceitei. Em vez disso, fui ao seu escritório e encontrei-o a rever algo que lhe fez apertar o maxilar. Quando ele me viu, a sua expressão voltou ao controlo. Oxe, mas eu tinha visto o vislumbre de algo mais sombrio. Há um problema, disse ele antes que eu pudesse falar. O livro de contas com que ajudei. Perto. O homem responsável pelo desastre contabilístico queria manter a sua posição. Ele fez algumas alegações. Vincenzo fechou o ficheiro. Ele sugeriu que estou a ser manipulado, que há uma chantagem a ser usada contra mim. Você especificamente? Você especificamente. Ele gesticulou para que eu me sentasse e eu filo. Estou entendendo que a formalidade significava que a conversa era de negócios. Ele está a afirmar que você é uma infiltrada, que a sua inteligência é uma armadilha para algo maior, que alguém a queria perto de mim. O meu estômago afundou. Sou eu? Pela primeira vez vi raiva genuína cruzar o seu rosto. Não para mim, mas para a própria pergunta. Você acredita que é? Não, mas isso não importa. O seu mundo não funciona com base no que eu acredito. Ele levantou-se e foi até as janelas. A cidade estendia-se lá embaixo, Toronto à noite, cintilante e indiferente. Vai haver uma tentativa de atentado contra a minha vida. Não imediatamente, mas em breve. Eles estão a testar as minhas defesas primeiro. As alegações, a pressão subtil. Assim que estiverem confiantes de que estou suficientemente distraído, eles agirão. Quem são eles? A família Kovar, do leste europeu. Eles têm estado a invadir o nosso território há 3 anos. Isto é uma escalada. Ele virou-se para mim. Você precisa de entender o que a sua proximidade a mim significa agora. Não é segurança, é um alvo. Então eu volto para... Você não vai sair desta casa, disse ele. E não foi uma sugestão. Você não está mais segura lá fora do que aqui dentro. E lá fora não está protegida. Aqui eu posso mantê-la viva. Essa é a escolha. Aqui ou morta. Essas são as suas opções. As palavras deviam ter me aterrorizado. Em vez disso, fizeram algo assentar no meu peito. Certeza, talvez, ou a rendição da incerteza.
Então eu fico, disse eu. Ele veio até mim então, as suas mãos a abrangerem a minha cintura, puxando-me para os meus pés. A sua testa encostou-se à minha, e eu senti-o respirar. Senti a tensão a irradiar pelo seu corpo. Se eu lhe pedisse para usar veneno e sorrir para os meus inimigos, conseguiria? Eu tentaria, disse eu. Isso não é uma resposta. É a única honesta que tenho. Ele beijou-me então, ou encostou a sua boca à minha, o que era algo diferente de beijar. Não havia suavidade, mas havia intenção. Ele estava a deixar algo ali, algum tipo de reivindicação que ia mais fundo do que as palavras. Quando ele se afastou, os seus olhos estavam diferentes, mais suaves, talvez. Ou talvez ele estivesse apenas a deixar-me ver quão pouca suavidade realmente existia, e era apenas menos nítida do que antes. Preciso que faça algo, disse ele, e preciso que me diga se não conseguir. O quê? Preciso que me ajude a entender as finanças de 3 negócios legítimos que são fachadas para algo mais sombrio. Preciso que olhes para eles da mesma forma que olhou para aquele livro de contas e encontre a arquitetura da violência por baixo. Eu entendi o que ele estava a pedir. Não apenas ajuda, mas cumplicidade, prova de que eu tinha passado para o seu lado. Mostre-me, disse eu. O trabalho levou 16 horas, distribuídas por 2 dias. Vincenzo instalou-me no seu escritório com um café que aparecia a intervalos e um nível de concentração que exigia que eu esquecesse que existia algo para além dos números. Eu tinha aprendido, no tempo, desde que o meu pai morreu, que a matemática era uma espécie de meditação. A forma como certos inteiros ecoavam contra outros, a forma como os padrões emergiam se esperássemos o suficiente. A forma como se podia construir uma catedral ou uma arma com as mesmas ferramentas. Era tudo o mesmo para os próprios números. Encontrei 3 operações de lavagem de dinheiro separadas, 2 redes de proteção escondidas em taxas de contabilidade, e uma rede de tráfico humano disfarçada no que parecia ser um negócio de exportação legítimo. As minhas mãos tremiam enquanto eu o descrevia. Vincenzo leu as minhas notas com uma espécie de satisfação que me fez sentir cúmplice de formas que não podiam ser desfeitas. Isto é excepcional, disse ele. Isto é horrível, corrigi. São pessoas reais a serem destruídas. Sim, ele não levantou os olhos. E esse é o trabalho do qual estou a pedir que faça parte, não da criminalidade. Você já faz parte disso por estar aqui, mas da solução. Não consigo derrubar as operações dos Cover se não entender os meus próprios negócios bem o suficiente para os usar. Está a usar-me como uma arma. Estou a usá-la como uma parceira. Ele pousou as minhas notas. E estou a ser honesto sobre o que isso significa. Ele consegue aceitar isso ou preciso de pegar nas chaves de volta? Pensei no apartamento, na segurança de uma vida que não era minha, na lenta dissolução que vinha de escolher não escolher. Eu fico, disse eu. A vigilância começou naquela noite. Matel aumentou a sua presença. Havia novos homens nos portões e eu notei a forma como eles observavam a rua com a intensidade de pessoas à espera de violência. Vincenzo já não saía muito de casa, e quando o fazia, levava 6 homens com ele. A guerra estava a começar. No 4º dia de segurança reforçada, Vincenzo mudou-me para a sua suíte. Não foi discutido. Voltei do pequeno almoço e encontrei os meus pertences a serem transferidos por homens que não mostravam emoção com a tarefa. Ao anoitecer, a minha vida tinha sido fundida com a dele. Roupas penduradas no seu armário, artigos de higiene ao lado dos dele na penteadeira, o meu livro do jardim na mesa de cabeceira. Para fins táticos, disse ele quando o encontrei no escritório. Se houver uma violação, não me posso dar ao luxo de você estar separada. Eu entendi que isto era apenas parcialmente verdade. A outra parte era que ele me queria perto. Queria saber onde eu estava, o que eu estava a pensar, se eu ainda era dele. A primeira noite foi estranha de uma forma que nada mais tinha sido. Deitamo-nos na sua cama, uma peça de mobiliário maciça que poderia ter alojado uma família, e fingimos que o outro não estava lá. Eu podia senti-lo acordado ao meu lado. Oste podia sentir a tensão a irradiar dele. A certa altura, depois da meia-noite, ele moveu a mão e pousou-a nas minhas costas, não exatamente a tocar, apenas perto o suficiente para ser uma declaração. Eu não me afastei. Na segunda noite, tínhamos encontrado uma geometria que funcionava. Ele atrás de mim, o seu peito contra as minhas costas, o seu braço sobre a minha cintura. Não era romântico. Era posse na sua forma mais pura. Mas também havia segurança nisso.
do tipo que vem de ser segurada por algo poderoso o suficiente para a proteger. O ataque veio no sexto dia. Eu estava no escritório a trabalhar em projeções financeiras quando as luzes se apagaram. Por um momento houve silêncio e depois algo que soou como o fim do mundo. Janelas a partir, gritos, a percussão de tiros. Fiquei paralisada. A porta do escritório abriu-se de rompante e Vincenzo estava lá, a puxar-me para a sala de segurança sem uma palavra. Mas antes de chegarmos lá, houve uma explosão concussiva de algum lugar da casa e o chão tremeu. Ele empurrou-me para o espaço reforçado e selou a porta. E eu fiquei sozinha na escuridão com o som da minha própria respiração e o caos abafado de uma guerra a acontecer algures acima de mim. Não sei quanto tempo esperei. Podem ter sido 30 minutos ou 3 horas. O medo tinha um ritmo. Picos de pânico, momentos de falsa calma, a compreensão de que tinha feito a escolha errada e agora ia pagar por isso. A porta abriu-se. Vincenzo entrou na escuridão e eu pude ver sangue na sua camisa. Não muito, mas o suficiente. Antes que eu pudesse processar se era dele ou de outra pessoa, ele puxou-me contra si. As suas mãos movendo-se sobre mim de uma forma que não era sobre a atração, ele estava a verificar se havia danos. Da mesma forma que alguém verifica uma arma para se certificar de que ainda está funcional. Está ferida? A sua voz era diferente, controlada de uma forma que deixava claro que ele estava a uma decisão de voltar para o que quer que ainda estivesse a acontecer lá fora. Não. E você? Não. Ele segurou-me assim por um momento, a sua testa contra a minha novamente. Há 2 corpos no corredor principal, 3 na cozinha. Os meus homens levaram 4 tiros, mas apanhamos pelo menos 3 dos deles. Eles estão acabados. Eu devia ter ficado horrorizada. Em vez disso, senti algo como alívio, e o que provavelmente dizia algo terrível sobre quem eu me tinha tornado. Quando ele me levou de volta para cima, o caos estava a ser limpo com eficiência mecânica. Homens que eu nunca tinha visto estavam a levar companheiros feridos para veículos. Havia sangue no chão de mármore, mas já estava a ser lavado. A vida que eu tinha interrompido naquela noite no restaurante estava a voltar a si mesma, pronta para a próxima interrupção. Vincenzo não saiu da suíte naquela noite. Sentamo-nos na varanda a olhar para a cidade, e ele segurou a minha mão enquanto atendia chamadas e tomava decisões sobre corpos e território e retaliação. A certa altura, ele puxou a minha mão para o seu peito, deixando-me sentir o seu batimento cardíaco. Estava estável, normal, impassível perante a violência que ele acabara de orquestrar. Isso podia ter corrido pior, disse ele em voz baixa. A razão pela qual não correu é por causa do seu trabalho nas finanças deles. Mas eu sabia exatamente para onde o dinheiro deles se estava a mover. Cortei as suas rotas de abastecimento antes que pudessem estabelecer uma base. Você usou os meus cálculos para os magoar. Eu usei os seus cálculos para me proteger, corrigiu ele. O dano é um efeito colateral. Eu não afastei a minha mão. O rescaldo foi silencioso de uma forma que me perturbou mais do que a violência. Vincenzo moveu-se pela casa, fazendo reparações e modificações, novos sistemas de segurança, portas reforçadas. Guardas duplicados em todas as entradas. Voltei aos meus livros de contas e números, mas tudo parecia diferente agora. Os cálculos não eram abstratos, eram corpos, eram pessoas a morrer. Ele encontrou-me no escritório a olhar para uma folha de cálculo que de repente parecia uma contagem de corpos. Pare, disse ele, fechando o portátil. Parar o quê? O que quer que esteja prestes a fazer, ele puxou-me para os meus pés. Está prestes a convencer-se de que o meu trabalho é sua responsabilidade, que a sua inteligência o tornou cúmplice na violência. Vai torturar-se com isso, não é verdade? Parcialmente, mas apenas a parte que você escolheu. Ele guiou-me até a janela. A diferença entre alguém como você e alguém como eu é que eu sempre ia matar aqueles homens, com ou sem os seus números. Você apenas tornou tudo mais limpo, mais eficiente. Isso não é cumplicidade. Isso é pragmatismo. São a mesma coisa. Sim, disse ele. E você está a aprender a viver num mundo onde isso é verdade. Ele beijou-me então, beijou-me de verdade. E eu sentia algo render-se dentro do meu peito. Não porque o beijo fosse apaixonado, ou porque ele fosse bom nisso, embora fosse, mas porque naquele momento eu parei de lutar contra a descida e comecei a acreditar que era exatamente onde eu precisava de estar.
10 dias após o ataque, encontrei Vincenzo no jardim ao amanhecer. Ele estava sentado na fonte, totalmente vestido, mas com uma intensidade que sugeria que não tinha dormido. Havia documentos espalhados à sua volta, fotografias, plantas, relatórios financeiros. Ele levantou os olhos quando me aproximei, e eu vi algo nos seus olhos que nunca tinha visto antes. Incerteza. A família Kovar está a mover toda a sua operação, disse ele sem preâmbulos. Eles estão a consolidar recursos, o que significa que estão a preparar-se para algo maior do que uma expansão territorial. Sentei-me ao lado dele sem ser convidada. O quê? Uma tentativa de tomada de controle total. Não apenas do meu território, mas da minha posição. Ele entregou-me uma das fotografias. Mostrava um homem que eu não reconhecia ao lado de alguém cujo rosto estava parcialmente obscurecido. Este é Dmitry Kovar. Ele é o mais novo da família e recebeu os recursos para fazer um movimento contra mim. Isso sugere que eles estão confortáveis em perdê-lo, o que sugere que ele não é a verdadeira ameaça. Eu entendi o que ele estava a dizer. Alguém dentro da sua organização está a coordenar com eles. Ah, sim. Ele levantou-se e foi até a beira da fonte, e eu reduzi a 3 pessoas, mas não posso agir contra elas sem provas. E não consigo obter provas sem me colocar numa posição de ser atacado. Observei a forma como ele estava, ombros para trás, queixo nivelado, cada músculo preparado para a violência. Mas por baixo, eu podia sentir a fratura. Ele estava com medo. Não de morrer exatamente, de falhar, do mundo que ele construiu desmoronar enquanto ele observava. Diga-me o que precisa, disse eu. Osto ele virou-se para olhar para mim e algo no seu rosto abriu-se. Preciso que volte ao restaurante. O meu corpo inteiro gelou. Vai encontrar-se com alguém que se aproximará de si porque sabe que está ligada a mim. Eles pensarão que você é vulnerável, que estar associada a mim a tornou um risco em vez de um trunfo. Eles oferecer-lhe-ão proteção, uma saída. E você quer que eu diga que sim. Quero que diga que sim. Ganhe a confiança deles e identifique qual das minhas pessoas está a coordenar com eles. Ele voltou para mim, ajoelhando-se para que ficássemos ao nível dos olhos. Preciso que me traia. Eu devia ter recusado. Todos os instintos de sobrevivência me diziam que isto era uma armadilha, que eu estava a ser preparada para ser descartável. Mas eu olhei para o seu rosto, olhei mesmo, e vi que a fenda que senti não estava nele. Estava na fachada que ele usava. Eu faço-o, disse eu. Não tem de responder agora. Pode pensar sobre isso. Não preciso de pensar. Estendi a mão para o seu rosto e ele deixou-me. Deixou-me tocá-lo como se ele fosse algo frágil. Eu faço-o porque você pediu e porque, se não o fizesse, passaria o resto da minha vida a perguntar-me se eu era realmente sua ou apenas alguém que você tinha convencido que era sua. Ele puxou-me contra si e pela primeira vez sentiu tremer. Era quase imperceptível, apenas o mais leve tremor, mas estava lá. Se algo lhe acontecer, então tem permissão para incendiar a cidade, disse eu. Isso parece uma consequência aceitável. Voltar ao Rossos foi como entrar na memória da vida de outra pessoa. Lena pareceu surpreendida por me ver, mas não chocada. O Vincenzo precisa de alguma coisa? Perguntou ela, já nem entender que eu não estava realmente a voltar ao trabalho. Ele precisa que eu deixe alguém aproximar-se de mim, disse eu. Alguém dos Kovar. O rosto dela ficou pálido. Então eles estão a mover-se mais rápido do que o esperado. Ela não perguntou por que eu estava a obedecer, apenas acenou com a cabeça e disse que me deixaria no salão para que alguém me pudesse encontrar. Trabalhei o meu turno numa névoa, a limpar pratos e a servir água enquanto as minhas mãos tremiam. Ele apareceu na 4ª noite. Ele tinha o ar de rosto com cicatriz do Mattel, mas mais suave, mais jovem, com o tipo de charme que foi projetado para ser confiável. Ele sentou-se numa cabine de canto e pediu vinho. E que, quando me aproximei para encher o seu copo, ele sorriu para mim como se fôssemos conspiradores. Parece infeliz, disse ele. Estou bem. Você é uma prisioneira. Ele inclinou-se para a frente. Moretti não ama ninguém de verdade. Ele coleciona pessoas, usa-as até estarem quebradas e depois descarta-as. Eu podia tirá-la daqui. O meu coração estava a acelerar, mas mantive a minha voz firme. Ele não me mantém aqui. Ele absolutamente mantém. E quando ele acabar consigo, você será um risco, e ele resolverá esse problema da mesma forma que resolve tudo, permanentemente. O homem sorriu novamente. Eu posso protegê-la. Tudo o que preciso é de informação.
Nada complicado. Apenas os nomes das pessoas mais próximas dele. Apenas uma pequena traição. Pensei em Vincenzo no jardim, a sua mão a tremer contra as minhas costas. Preciso de tempo, disse eu. Não tem muito tempo. Ele passou-me um número escrito num guardanapo de coquetel. Ligue-me em 2 dias. E Julia. E cada momento que espera é um momento mais perto de quando ele decidir que você é mais útil morta. Contei tudo a Vincenzo no momento em que o vi. Ele ouviu sem interromper e, quando terminei, ele levou-me ao seu escritório e tirou um ficheiro. Dentro havia 6 fotografias de homens da organização de Vincenzo. Qual deles fez o acordo? Perguntou ele. Estudei as imagens. O homem cheirava a colônia cara e a ambição. Encontrei a sua fotografia quase imediatamente. A expressão de Vincenzo não mudou, mas observei a sua mão apertar-se na secretária. O homem na fotografia era o seu segundo em comando. Vini, eu nunca o tinha conhecido formalmente, mas tinha o visto pela casa. Ouvido Vincenzo confiar-lhe decisões. Ele vai esperar que lhe ligue amanhã, disse Vincenzo. O que quer que eu faça? O que discutimos ganhe a confiança dele. Mas agora sei exatamente para quem olhar. Ele puxou-me para o seu colo. E eu deixei-o segurar-me como se eu fosse algo precioso, algo pelo qual valia a pena destruir a cidade. Amanhã acaba. Não importa o que ele ofereça. Diga-lhe que precisa de mais tempo e depois pare de ir ao restaurante. O que vai fazer? O que sempre fiz, disse ele. Proteger o que é meu, mesmo quando o que é meu me está a trair. Pressionei a minha boca contra a curva onde o seu pescoço encontrava o seu ombro e senti-o respirar. Não o estou a trair, eu sei. A sua mão subiu para se emaranhar no meu cabelo. Essa é a parte que vai tornar isto mais difícil. Na noite seguinte à minha última chamada para o Homem dos Covar, a casa estava silenciosa de uma forma que não estava desde antes do primeiro ataque. Eu não perguntei o que Vincenzo tinha feito. Não queria saber, mas entendi da forma que se entendem as coisas sem serem ditas que Vini tinha desaparecido. Que tinha havido uma conversa, uma escolha, uma consequência que não podia ser desfeita. Vincenzo não veio para a cama até depois da meia-noite. Eu estava lá acordada quando ele entrou na suíte, ou rompe, doce suíte, não à espera dele, apenas incapaz de dormir. Ele moveu-se pela escuridão sem acender as luzes, e eu observei a sua silhueta despir-se como se estivesse a remover uma armadura. Quando ele veio para a cama, havia sangue debaixo das suas unhas. Ele deitou-se ao meu lado sem tocar, e eu podia sentir a tensão a irradiar dele. Isto não era sobre querer-me. Isto era sobre precisar do peso de outra pessoa para o manter ancorado. Rolei na sua direção lentamente, dando-lhe tempo para me afastar. Ele não o fez. Em vez disso, as suas mãos subiram até a minha cintura e ele puxou-me contra si de uma forma que parecia um afogamento. A minha respiração ficou presa com a intensidade, com a forma como ele me segurou, como se eu pudesse desaparecer. Pode parar com isto, disse eu em voz baixa. Se quiser, não quero parar. A sua voz estava rouca com algo que eu não conseguia nomear. Quero pegar no que é meu, mas quero que entenda que está a escolher dar-mo. Eu devia ter tido medo. Em vez disso, senti o meu corpo responder à permissão. Nas suas palavras, não permissão para fazer algo, mas permissão para sentir algo. Permissão para parar de fingir que não era dele de todas as formas que importavam. Eu entendo, disse eu. Ele beijou-me então e foi diferente de antes, mais profundo, mais desesperado. As suas mãos moveram-se sobre mim como se estivesse a mapear algo essencial. E eu deixei-o. Posso entendi o que ele estava a fazer. Ele estava a tornar-me real, a tornar-me indelével. A minha camisa ainda estava vestida quando ele parou, a sua respiração ofegante. Tenha certeza? A pergunta devia ter sido sobre consentimento físico. Ambos sabíamos que era sobre algo maior, sobre a escolha de parar de fugir, de me tornar totalmente o que comecei a tornar-me no momento em que resolvi aquele problema no restaurante. Tenho a certeza, disse eu. Ele tirou a minha camisa com deliberação. Betânia, senti-me exposta de uma forma que ia além do físico, mas os seus olhos, quando encontraram os meus, continham algo como reverência. Ele beijou a curva do meu ombro, a minha clavícula, o espaço entre os meus seios, e cada toque parecia um voto. Quando ele se moveu para dentro de mim, foi lento, tão lento que tive tempo de registrar cada sensação. A sensação de ser completada, de ser reivindicada,
de finalmente estar exatamente onde devia estar. Eu estava a tremer, e ele abrandou ainda mais. A sua boca contra a minha, respirando comigo. É isso, sussurrou ele. É isso, tesouro. És perfeita. És exatamente assim. Senti algo a abrir-se dentro do meu peito. Não doloroso, mas transformador. Eu estava a chorar e ele beijou as minhas lágrimas e continuou a mover-se. Continuou a segurar-me, continuou a dizer-me que eu era dele e a fazer-me acreditar que ser dele era o mesmo que estar segura. Depois, ele segurou-me enquanto eu recuperava da intensidade. Ele não falou. Apenas respirou contra o meu cabelo e deixou-me sentir o peso dele, a permanência dele. Estou com medo, disse eu na escuridão. Eu sei, não disse, de quanto eu amo isto, de quanto eu o amo. Ele ficou muito quieto. Não tem de dizer isso. Não o estou a dizer porque tenho de o dizer. Levantei a cabeça para o olhar. Estou a dizê-lo porque é verdade. Ele beijou-me novamente e foi suave. Tão suave que doeu. Vou mantê-la segura, disse ele. Vou queimar qualquer um que tente levá-la. Vou reorganizar todo o submundo do crime por si. Mas não a posso proteger de me amar. Não quero que o faça, disse eu. Amanhã trouxe clareza e também consequências. Matel apareceu com a notícia de que Vini tinha sido encontrado no distrito industrial e que Kovar estava a acelerar o seu cronograma, movendo as suas pessoas para uma posição de ataque mais direto. Vincenzo ouviu tudo enquanto a sua mão permanecia nas minhas costas, e eu entendi que esta era uma nova configuração. Eu integrada na estratégia. O perigo já não era teórico. Eles estão à espera que eu reaja emocionalmente, disse Vincenzo. Que fique comprometido pela traição. Está? Perguntei. Não, mas eles não sabem disso. Ele puxou-me para mais perto. O que significa que vamos fazê-los pensar que estou desesperado. Vamos fazê-los pensar que estou vulnerável. Ele estava a planear algo. Eu podia ver isso na forma como os seus olhos se focavam num ponto para além da sala. Na forma como a sua mão se apertou contra a minha pele. O que precisa que eu faça? Nada ainda. Ele inclinou o meu queixo para cima. Mas antes que isto acabe, vou pedir-lhe para fazer algo que a vai assustar. E preciso de saber que consegue fazê-lo de qualquer maneira. Consigo, disse eu, embora não fizesse ideia do que ele estava a pedir. Estava a confiar em mim muito rapidamente. Estou a confiar em si porque sempre que me pediu algo, foi por uma razão que me protegeu. Mesmo quando eu não entendia a razão, eu fiz uma pausa. E estou a confiar em si porque ontem à noite, quando tinha sangue debaixo das unhas e raiva debaixo da pele, ainda perguntou se eu tinha a certeza. Ainda pediu o meu consentimento. Algo mudou no seu rosto. Você merece alguém melhor do que eu, sabe? Talvez, disse eu, mas não quero alguém melhor. Quero-o assim. A semana seguinte foi estranha na sua domesticidade. Vincenzo moveu-se pela casa, fazendo ajustes na segurança. Reunindo-se com homens cujos nomes aprendi e cujos rostos estudei, tentando entender a arquitetura da guerra que ele estava a travar. Mas à noite ele vinha para a cama como se fosse um ritual que importava. E ele segurava-me como se eu fosse a única parte do seu mundo que fazia sentido. Ele ensinou-me coisas sobre o seu corpo que me fizeram corar, cicatrizes e as suas histórias. A vulnerabilidade particular do espaço abaixo das suas costelas, a forma como a sua respiração mudava quando a minha boca tocava a sua clavícula. Em troca, eu deixei-o ver a minha fraqueza, deixei-o sentir o meu medo, deixei-o entender que o que eu sentia por ele era complicado o suficiente para ser real. Na sétima noite, ele falou sobre o futuro. Quando isto acabar, disse ele, com a mão no meu baixo ventre, quero que fique, não tenho intenção de ir embora. Quero que fique porque escolhe ficar. Todos os dias. Não porque tem medo do que acontece se não ficar. Não, fiquei em silêncio por um momento. Acho que para mim, essas podem ser a mesma coisa agora. Então quero mudar isso. Ele moveu-se para me olhar devidamente. Quero ser alguém com quem fica porque realmente quer, não porque está presa. Pode querer isso, disse eu, mas eu já estou presa e já o estou a escolher. Essas duas coisas podem existir ao mesmo tempo. Ele pareceu aceitar isso, o que significava que ele entendia algo sobre a natureza humana que não podia ser consertado com dinheiro ou poder. O ataque veio enquanto Vincenzo estava com os seus homens no nível inferior da casa. Eu estava no escritório e a primeira indicação que tive foi Matel a aparecer na porta, a sua cicatriz a apertar-se enquanto se movia. Para os quartos agora. Mas eu não me movi.
Algo em mim tinha mudado o suficiente para que o medo já não se traduzisse diretamente em obediência. O que estava a acontecer? Eles estão aqui. Seguiu até onde Vincenzo estava a monitorizar o perímetro em vários ecrãs. Ele levantou os olhos quando entrei e, por um momento, o seu controlo cuidadosamente construído vacilou. Eu vi medo, medo real e desmascarado, e entendi que a minha presença mudava os seus cálculos de formas que tornavam tudo mais perigoso. Leve-a para a sala de segurança, disse ele a Mateu. Não, disse eu. Ambos os homens olharam para mim. Quero entender o que está a acontecer. O que está a acontecer é que estou a tentar mantê-la viva, disse Vincenzo com a voz neutra. Então deixe-me ajudar. Ele considerou isto por aproximadamente 2 segundos antes de apontar para um portátil. Diga-me se vê algum padrão na abordagem deles. Algo invulgar nas rotas que estão a tomar. Sentei-me e as minhas mãos moveram-se pelo teclado com uma certeza que não sentia. Os ecrãs mostravam câmaras, assinaturas de calor, padrões de movimento. Os homens de Kovar estavam a vir de várias direções, leste, norte e através da rede da cave, sobre a qual eu tinha perguntado especificamente. A cave, disse eu. Eles estão a vir pela cave. Vincenzo já estava em movimento. Eles sabiam dos túneis de manutenção. Apenas 4 pessoas têm códigos de acesso, disse Mateu. E acabamos de eliminar uma. A expressão de Vincenzo era sombria, o que significa que temos um segundo traidor. Ele tomou uma decisão que eu vi acontecer em tempo real. Uma mudança em toda a sua postura, como se estivesse a libertar algo que mantinha contido. Retire todos do perímetro. Ele já estava a mover-se em direção às armas guardadas na parede do fundo. Quero 3 equipas na cave, quero os selados lá dentro e quero as luzes apagadas. Por um momento não houve nada além de escuridão. Depois, luzes de emergência piscaram, lançando tudo em vermelho. O som que se seguiu foi o caos, gritos, tiros, a percussão de uma explosão vinda de algum lugar abaixo. Vincenzo estava a mover-se antes que eu pudesse processar o que estava a acontecer. Ele agarrou a minha mão e puxou-me em direção à escada interior. Vamos para cima, último andar. Agora. Mas não estamos seguros aqui. Mova-se. Subimos na quase escuridão, a sua mão a apertar a minha com força suficiente para doer. Atrás de nós. Ouvi passos, gritos, mais tiros. Ele empurrou-me para um quarto no 4º andar e selou-o, o seu corpo entre mim e a porta. Tranque por dentro, disse ele, pressionando uma chave na minha mão. Não abra para ninguém além de mim. Não responda a vozes. Não responda a nada, Vincenzo. Ele beijou-me com força e desespero, como se estivesse a tentar queimar a sensação de mim nos seus ossos. Se isto correr mal, use a chave. Há uma saída escondida no 2º painel do armário. Saia e vá para a polícia. Conte-lhes tudo. Venha comigo. Não posso. Ele já estava a mover-se em direção à porta. Tenho de acabar com isto. Então volte para mim. Eu disse, preciso que prometa. Ele olhou para mim por um momento. E eu vi a guerra acontecer por trás dos seus olhos. O conflito entre querer prometer e saber que talvez não conseguisse cumprir. Eu voltarei, disse ele finalmente. Eu sempre voltarei para si. Depois ele desapareceu e aí eu fiquei trancada na escuridão, a ouvir o som de uma guerra a ser travada nos espaços entre as paredes. As horas que se seguiram foram as mais longas da minha vida. Eu podia ouvir tiros, podia traçar o seu caminho pela casa enquanto se movia de andar em andar. Sentei-me naquele quarto trancado e entendi pela primeira vez o que realmente significava amar alguém como ele. Significava estar desamparada enquanto eles se colocavam em perigo. Significava esperar para descobrir se eles a tinham escolhido a si ou se tinham escolhido a violência em vez disso. A luta moveu-se para baixo. Eu podia traçá-la pelo som. 3º andar, 2º andar, rés do chão. A certa altura ouvi uma voz, a de Vincenzo, a dar ordens com a mesma calma que usava para perguntar sobre o meu dia. E depois, por um longo tempo, silêncio. O silêncio era pior do que a luta. Eu estava a começar a considerar seriamente usar a saída escondida quando a porta se abriu. Vincenzo estava na ombreira e estava coberto de sangue de uma forma que me fez o estômago afundar. A sua camisa estava rasgada, o seu rosto arranhado com cortes. Mas ele movia-se pelos seus próprios meios, e os seus olhos encontraram-me imediatamente. Acabou, disse ele. Eu devia ter perguntado se ele estava ferido, se mais alguém estava ferido. O que tinha acontecido?
Em vez disso, atravessei a distância entre nós e abracei-o. Senti o calor dele debaixo do sangue. Confirmei que ele era real e vivo. E aqui, eu prometi, disse ele no meu cabelo. Eu voltei. Eu sei que ele me segurou assim. E eu podia senti-lo a tremer com adrenalina, com violência, com a libertação da possibilidade de ele poder não ter voltado. Quando ele finalmente se afastou, ela verificou se eu tinha ferimentos com a mesma intensidade metódica que eu tinha aprendido a esperar. Precisamos de ir lá para baixo, disse ele. Preciso que veja algo. O piso principal da casa parecia um massacre, embora já tivessem começado o processo de limpeza. Corpos estavam a ser removidos por homens que se moviam com eficiência mecânica. O sangue estava a ser lavado. As belas paredes brancas já estavam a voltar a ser brancas. No centro de tudo, os homens de Kovar estavam ajoelhados. Com as mãos amarradas, os rostos a mostrar o tipo de medo que vem de entender exatamente o quão em perigo estavam. Vincenzo levou-me a um deles, o mais novo, talvez com 20 anos, os olhos selvagens de terror. Diga-lhe o que lhe foi ordenado fazer, disse Vincenzo em voz baixa. Matá-lo, gaguejou o rapaz. Encontrar a rapariga e usá-la como alavanca. Incendiar a casa. A mão de Vincenzo apertou-se no meu ombro. Mas você vai viver, o que significa que vai entregar uma mensagem. Está a ouvir? Ixi, o rapaz acenou com a cabeça. Diga à sua família que Kovar está acabado. Diga-lhes que todos os que enviaram para este endereço estão mortos ou estarão em breve. Diga-lhes que vou queimar todos os negócios, todas as propriedades, todas as pessoas de quem eles gostam, se fizerem outro movimento. A sua voz era absolutamente firme. E diga-lhes que ela é minha, que qualquer um que lhe toque experimentará o que um homem que não tem mais nada a perder é capaz de fazer. Ele disse-o sem olhar para mim. Mas eu sentia a reivindicação como algo físico. Um dos homens começou a levar o rapaz ajoelhado. Vincenzo virou-se para mim. Acabamos com a família Kovar, mas não acabamos com isto, a traição, a reorganização. Isso vai levar tempo. Quanto tempo? Perguntei. Meses, talvez. Até que tudo se acalme e as minhas pessoas tenham sido reorganizadas e todas as ameaças tenham sido eliminadas. Eu entendi o que ele estava a dizer. A violência não tinha acabado. Estava apenas a mudar para uma fase diferente. Estão a perguntar se consigo lidar com isso? Eu disse, se consigo ficar enquanto está a fazer isto? Estou a perguntar se sabe o que está a escolher. Olhei para ele, coberto de sangue, calmo e perigoso, e completamente comprometido comigo, e entendi que a descida ao inferno que comecei naquela noite no restaurante estava completa. Eu já não estava em nenhum dos níveis intermédios. Tinha chegado ao fundo, e era exatamente onde eu pertencia. Estou a escolher isto, disse eu. Estou a escolhê-lo a si. Poxa, ele puxou-me contra si. E por um momento, a violência e o perigo e o chão ensanguentado desapareceram. Havia apenas o seu batimento cardíaco sob a minha palma e a certeza absoluta de que tínhamos encontrado algo que poderia sobreviver a tudo o que tentava destruí-lo. O rescaldo foram meses de reconstrução. Não apenas da casa, embora isso tenha acontecido. Paredes brancas repintadas, janelas de vidro substituídas, as provas da violência apagadas, mas da organização de Vincenzo. O traidor tinha comprometido mais do que apenas a segurança. Ele tinha comprometido a confiança, as relações, as linhas de abastecimento. Toda a estrutura que Vincenzo tinha construído precisava de ser reexaminada. Tornei-me a sua sombra durante este processo. Sentava-me no seu escritório enquanto ele se reunia com homens cujos nomes aprendi e cuja lealdade ajudei a avaliar. Havia um padrão, percebi, na forma como o dinheiro se movia através de uma organização. O traidor não tinha apenas recebido pagamento. Ele tinha recebido dinheiro de proteção, um seguro contra o que aconteceria quando o Kovar viesse chamar. Ao olhar para os fluxos de caixa, consegui identificar todos os outros que tinham feito esse mesmo seguro. 12 pessoas saíram. 8 pessoas foram tratadas de formas sobre as quais não perguntei. 2 pessoas que Vincenzo escolheu manter vivas, mas confinadas. 2 pessoas foram interrogadas e libertadas. E durante tudo isto, Vincenzo tocava na minha mão debaixo da mesa ou deixava os seus dedos roçarem as minhas costas enquanto passava. Pequenas reivindicações de posse que significavam algo diferente agora. Não eram sobre propriedade, eram sobre confirmação. Devia ir embora, disse-me ele uma noite na cama.
A declaração estava tão em desacordo com a forma como ele me estava a assegurar que demorei um momento a processar. O quê? Podia ir. Eu reservei dinheiro o suficiente para que pudesse começar uma nova vida. Voltar a estudar. Tornar-se uma contabilista legítima em vez de alguém que me ajuda a organizar o crime organizado. Levantei-me nos cotovelos para o olhar. Isto é uma oferta ou uma ordem? É uma escolha. Ele colocou o cabelo atrás da minha orelha, a sua mão gentil. Tenho estado a pensar no que disse sobre como está presa e a escolher-me ao mesmo tempo. Quero saber se me escolheria se não estivesse presa. Está a pedir-me para provar algo. Estou a pedir-lhe para decidir algo. Depois ele puxou-me para baixo para que a minha cabeça ficasse no seu peito. Quero saber que está a ficar porque eu valho a pena, não porque não tem para onde ir. Considerei isto seriamente. Considerei uma vida onde não estivesse a acordar ao lado de um homem cujas mãos tinham sido usadas para a violência, que ordenava o desaparecimento de pessoas como se estivesse a organizar reservas para o jantar, que detinha um tipo de poder que corrompia fundamentalmente tudo o que tocava. Não, disse eu. Eno, não vai embora. Ou não vai considerar. Não, a sua premissa. Levantei-me para o olhar novamente. Está errado sobre a distinção. Eu não escolheria de forma diferente se não estivesse presa porque a armadilha e a escolha são a mesma coisa. Você prendeu-me. Sim, mas prendeu-me consigo. E uma vez que isso aconteceu, o facto da armadilha tornou-se irrelevante. O que se tornou relevante foi se eu queria estar lá. E quero. Todos os dias eu escolho isto. Eu escolho-o assim. Eu escolho a sua violência e a sua escuridão e a sua capacidade de destruição, porque a alternativa é voltar a ser alguém que não sabia o que era ser desejada com este tipo de intensidade. Ele beijou-me então, terno e cuidadoso, como se eu fosse algo quebrável e precioso. Quero que faça algo por mim, disse ele depois. Eu esperei. Quero que obtenha a educação legítima. Quero que tenha a opção de sair, caso isso se torne algo que precise. Quero que tenha a certeza absoluta de que me está a escolher a mim e não apenas o caminho mais fácil. Isso levará anos, eu sei. Eu faço, disse eu, mas não porque preciso de uma saída. Porque se quer que eu tenha opções, eu quero saber quais são. O processo de educação mudou a nossa dinâmica de formas que nenhum de nós esperava. Inscrevi-me num programa de contabilidade online enquanto trabalhava simultaneamente nas estruturas financeiras cada vez mais complicadas de Vincenzo. Olha, os meus professores achavam que eu era excepcional. Vincenzo sabia que eu era excepcional. O que nenhum deles sabia era que eu estava a aprender dois sistemas diferentes de contabilidade, um legal, outro não. E eles complementavam-se de formas que me tornavam perigosa exatamente da maneira que ele queria. O seu negócio expandiu-se, não para novo território. Ele era cauteloso com isso. Ainda a reconstruir a confiança com a sua organização restante, mas para estruturas mais sofisticadas. As empresas de fachada que o ajudei a criar eram obras de arte. As fachadas eram impenetráveis. A lavagem de dinheiro era tão elegantemente construída que eu via os meus professores a tentar explicar este tipo de operações nas aulas, completamente inconscientes de que estavam a descrever algo que eu tinha construído. Está diferente, disse-me Matteo um dia quando eu estava a sair do escritório de Vincenzo. Diferente como? Quando chegou aqui, parecia assustada. Agora parece que pertence. E considerei isto. Estou assustada. Apenas sou melhor a estar assustada agora. Não foi isso que eu quis dizer. Ele estudou-me. Parece alguém que escolheu esta vida, não alguém que foi forçada a ela. Talvez eu a tenha escolhido. Já não faço ideia de quando a escolha começou. A primeira vez que usei o conhecimento para algo que não fosse organização. Foi para salvar a vida de alguém. Um dos fornecedores de Vincenzo, um homem chamado Paulo, que controlava uma parte significativa do negócio de importação, estava a ser tramado. Os números mostraram-no imediatamente. Dinheiro a entrar de fontes externas, contabilidade cuidadosa que escondia a origem. A assinatura de alguém a tentar comprometer Paulo e usá-lo como alavanca contra Vincenzo. Levei as provas a Vincenzo e ele olhou para os dados com uma expressão que aprendi a reconhecer como satisfação com o quão bem eu tinha aprendido o meu papel. Quanto tempo até eles fazerem o seu movimento? Ele perguntou. 3 semanas, com base no padrão, eles ainda estão a acumular provas. Então temos tempo para o tirar daqui. Vincenzo já estava a pegar no seu telefone. Diga-me tudo o que encontrou.
Paulo deixou o país em 2 dias, realocado através de contactos que Vincenzo tinha na América do Sul. Quando ele partiu, Tuagude levou toda a sua família e a sua esposa, os seus filhos, o seu irmão. Eles tinham novas identidades, novas vidas, ou nova segurança que Vincenzo forneceu. Deveria ter parecido que estávamos a fazer algo de bom. Em vez disso, parecia que estávamos apenas a gerir as consequências de um sistema que já tinha decidido o destino destas pessoas muito antes de intervirmos. Isto é o que me mantém acordado à noite, disse Vincenzo naquela noite. Não a violência, não as mortes, mas saber que mesmo quando salvo alguém, estou apenas a salvá-lo de um jogo que estou a jogar. Então pare de jogar, disse eu. Não posso. Ele não estava a olhar para mim. Isto é quem eu sou. Isto é a única coisa que sei fazer. Você sabe como me amar. Isso não é uma habilidade. É apenas o que acontece quando se mantém alguém perto o suficiente e por tempo suficiente para que se torne essencial. Ele finalmente olhou para mim. Mas estou a usar esse amor para a manter aqui, para a tornar cúmplice, para a transformar em algo que me espelha. Talvez eu quisesse ser transformada nisso, disse eu em voz baixa. Ele levantou-se, afastou-se de mim, como se a proximidade fosse perigosa. Preciso que entenda algo. Há uma diferença entre escolher ficar comigo e escolher tornar-se em mim. Tenho estado a fazer ambos, e já não tenho a certeza se sabe qual é qual. Então ajude-me a entender a diferença. A diferença é que eu não posso ser salvo, disse ele. E você pode, e estou apavorado que um dia vá acordar e perceber que gastou toda a sua capacidade de redenção em alguém que não a merece. Não resolvemos a conversa. Em vez disso, movemo-nos pelas semanas seguintes com uma espécie de distância cuidadosa que parecia o início de um fim. Vincenzo ainda me abraçava à noite, ainda me tocava com intenção, ainda tomava decisões destinadas a proteger-me. Mas havia uma reserva nisso agora, como se ele estivesse a preparar-se para o momento em que eu iria embora. Tentei mostrar-lhe que não ia a lado nenhum. Terminei o meu curso. Peguei no dinheiro dele e abri uma empresa de contabilidade legítima, uma fachada que também era genuinamente bem-sucedida. Conheci as esposas dos seus associados e naveguei pelas estranhas estruturas sociais deste mundo. Tornei-me tão integrada na sua vida que a ideia de partir se tornou logisticamente impossível. Mas nada disso parecia tocar o medo que ele carregava até a noite em que tudo mudou. Eu estava a trabalhar até tarde no meu próprio escritório, o legítimo, onde os clientes legítimos vinham para ter as suas finanças legítimas organizadas, quando uma mulher entrou. Ela era mais velha, talvez com 60 anos, com os olhos de Vincenzo e o tipo de porte que sugeria uma vida inteira de decisões difíceis. Ela não se apresentou. Apenas se sentou e olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia ler. É a Giulia? Ela disse, sim, sou a Isabelle, mãe do Vincenzo. Ela fez uma pausa. Ele acha que eu devia deixar. Fiquei muito quieta. Ele disse-lhe isso? Ele não precisa de me dizer nada. Eu conheço o meu filho. Ela inclinou-se para a frente. Eu vi-o construir este império. Eu vi-o matar a primeira pessoa. Eu vi-o decidir que o amor era uma fraqueza que ele não podia pagar. E agora ele decidiu que o facto de a amar é uma fraqueza tão fundamental que mantê-la perto é crueldade. Não é crueldade se eu quero estar perto. Não, ela concordou, mas é complicado. Ele está a tentar dar-lhe uma saída antes de ter de escolher entre o seu mundo e o seu amor por si. Ele está a tentar protegê-la do momento em que não conseguirá fazer ambos. Não preciso desse tipo de proteção. Ela sorriu tristemente. Todas as mulheres desta família precisaram dessa proteção. As que a tiveram, viveram, as que não. Ela não terminou. Não precisava. O que quer que eu faça? Perguntei. Quero que escolha, disse ela. Não se fica com ele. Já fez essa escolha. Mas escolha por razões que não sejam sobre ele. Escolha porque esta vida é o que realmente quer, não porque ele é o que quer. Depois que ela saiu, sentei-me no meu escritório, aquele que representava tudo o que era legítimo e separado de Vincenzo, e entendi o que ela queria dizer. Eu tinha construído toda a minha identidade em torno dele. A minha educação, o meu trabalho, as minhas escolhas diárias. Tudo se tinha organizado em torno do facto central dele, e isso não era amor. Isso era dissolução. Passei uma semana a fazer uma escolha, a escolher de verdade em vez de apenas continuar a trajetória que Vincenzo tinha posto em movimento.
Mantive a minha empresa. A empresa de contabilidade legítima já não era uma fachada. Era real e era bem-sucedida, e era inteiramente minha. Peguei no dinheiro que Vincenzo me tinha dado e investiu em negócios legítimos. Mantive o meu próprio apartamento, separado da sua mansão, embora passasse a maioria das noites lá. Estabeleci independência sem partir. Quando contei a Vincenzo o que tinha feito, ele ouviu sem interromper. Estávamos no seu escritório, e a ironia daquele local, o lugar onde tudo tinha começado comigo a apontar as falhas da sua organização, não me passou despercebida. Eu fico, disse eu, mas fico como alguém que poderia partir. Fico como alguém com o meu próprio dinheiro, o meu próprio negócio, a minha própria vida. Fico porque a versão de mim que existe agora é alguém que o escolhe a si, não alguém que está presa consigo. Ele levantou-se e contornou a secretária e pegou no meu rosto entre as mãos, com o cuidado que usaria com algo sagrado. Isto é o que devia ter tido desde o início. Não, disse eu. Isto é o que eu devia ter construído para mim mesma, e você criou as circunstâncias onde eu o pude construir. Isso é diferente. Ele beijou-me e pareceu perdão. Não dele por me manter, mas de mim mesma por precisar de tempo para entender a diferença entre cativeiro e escolha. A última ameaça veio de uma direção inesperada. 3 meses após a minha conversa com a sua mãe, Dmitry Kovar reapareceu, não em pessoa, mas através de um vídeo que foi entregue na casa, enviado diretamente para o sistema privado de Vincenzo. No vídeo, Dmitry estava sentado em frente a uma parede coberta de fotografias. Fotografias minhas no trabalho, no café, no meu apartamento. Algumas delas eram recentes. Algumas pareciam ser de antes de eu sequer saber quem era Vincenzo. A rapariga? Ao disse Dmitry na gravação, a última coisa que tem. Aprendi com os erros da minha família. Não se ataca um homem através do seu negócio ou do seu território. Ataca-se através do que ele ama. O corpo inteiro de Vincenzo enrijeceu. O resto da mensagem era o que eu esperava. 1 hora, um lugar, um ultimato. Trocar-me por um cessar-fogo, ou ver todos de quem eu gostava morrer. Era brutalmente simples. Não, disse eu imediatamente. Não a quê? Não ao que quer que esteja prestes a decidir. Eu estava de pé e percebi que ele estava a tremer de raiva em vez de medo. Está prestes a fazer algo estúpido. Algum tipo de gesto nobre onde me protege afastando-me ou oferecendo-se em vez disso. E preciso que entenda que se fizer isso, provará que todas as dúvidas dele estão corretas. Não o deixarei tê-la. Então não deixe. Peguei no seu rosto entre as minhas mãos como ele tinha feito comigo. Não me proteja deixando-o pensar que é fraco. Não me torne o mecanismo da sua destruição. Use-me da forma que eu me tenho usado, como alguém inteligente o suficiente para ser perigosa. Ele entendeu o que eu estava a pedir. A reunião ocorreu num armazém nas docas. Território neutro que era realmente neutro, garantido por acordos entre famílias, aos quais Kovar tecnicamente ainda estava vinculado. Dmitry veio com 6 homens. Vincenzo veio com Matel e outros 4. E eu vim porque insisti. Porque se isto ia funcionar, eu precisava de ser a isca que realmente funcionava. Dmitry era mais novo do que eu esperava, talvez 30 anos, e tinha a obsessão da sua família com a aparência. Ele pareceu desapontado quando viu Vincenzo, como se estivesse à espera de algo mais. Então veio, disse Dmitry. Pensei que poderia cortar as suas perdas. Pensei que poderia entender que ameaçar o que é meu é um erro de cálculo, respondeu Vincenzo de forma casual. Mas aqui está, a rapariga. Dmitry gesticulou e os seus homens moveram-se. Um deles agarrou o meu braço. Bate, vamos fazer a troca. Movi-me antes que alguém pudesse, a minha mão foi ao seu pulso, torcendo de uma forma que usou a sua própria alavancagem contra ele. Ele largou o meu braço e praguejou. E nesse momento, Matel estava a mover-se. Havia uma lâmina. E depois havia sangue. E de repente, o armazém estava cheio de som e violência. Mas eu não estava a lutar. Eu estava a mover-me em direção a Dmitry, que estava a olhar para o seu homem caído em choque, e a minha mão estava a produzir o dispositivo que passei uma semana a planear com o especialista técnico mais confiável de Vincenzo. Isto é um bloqueador de sinal, disse eu, muito calma. Tem estado a bloquear os seus reforços nos últimos 10 minutos. Eles não vêm. É só você.
Dmitri olhou para mim como se eu fosse algo que ele descobriu e imediatamente desejou não ter descoberto. Está a trabalhar com ele. Eu sou parte dele. Corrigi. Isso é diferente. Vincenzo estava de repente atrás dele. Mas a luta ela acabou antes de começar devidamente. Dmitri estava de joelhos, a lâmina de Vincenzo na sua garganta, e o controlo absoluto na postura de Vincenzo, a deixar claro que este era um homem que tinha feito um erro de cálculo catastrófico. Ameaçou-a, disse Vincenzo em voz baixa. 2 vezes. Isso é um nível de estupidez que requer consequências. Ele olhou para mim então e eu vi a pergunta nos seus olhos. Eu queria isto? Eu queria vê-lo cometer violência em meu nome? Eu acenei com a cabeça. Ele não matou Dmitri. Não imediatamente. Em vez disso, manteve-o vivo o tempo suficiente para que a notícia se espalhasse pela organização de que qualquer um que me tocasse, qualquer um que sequer pensasse em tocar-me, experimentaria exatamente o que um homem capaz de tudo estava disposto a não fazer. A família Kovar dispersou-se depois disso. O que restou deles fraturou-se em pedaços menores, incapazes de sustentar o ímpeto de uma ameaça unificada. Dmitri acabou por morrer numa prisão na Rússia. Mas derrubado pela sua própria família pelo seu fracasso. A guerra tinha acabado. Vincenzo não voltou para casa na noite em que terminou. Ele voltou na manhã seguinte, parecendo alguém que tinha lutado durante a noite contra todos os instintos que lhe diziam para parar. Eu estava à espera dele, acordada, vestida, centrada de uma forma que não estava antes. E quando ele me viu, algo no seu rosto abriu-se. Está feito, disse ele. Eu sei. Não há mais ameaça, não há mais perigo imediato. Não há mais razão para estar aqui. Além de... Além de quê? Perguntei. Além de que está aqui, ele terminou. É só isso. Apenas que está aqui. Atravessei a distância entre nós e peguei nas suas mãos. Então eu fico. Não porque estou presa. Não porque não há outro lugar para ir. Mas porque construí algo aqui. Construí uma vida e um negócio e uma parceria com alguém que é capaz de destruição, mas que escolhe, quando está comigo, escolher outra coisa em vez disso. Isso é muito poder para dar a alguém. Eu sei. Apertei as suas mãos. Estou a dá-lo de qualquer maneira. Ele puxou-me contra si e eu senti-o respirar, aquela mesma respiração que aprendi a reconhecer como a libertação da tensão, a rendição momentânea do controlo. A minha mãe foi vê-la, disse ele. Sim. O que é que ela lhe disse? Que todas as mulheres da sua família precisaram do tipo de proteção que, em últimas análises, as destrói. Afastei-me para o olhar, que eu precisava de escolher algo além de si para provar que o estava a escolher. Oxe, ele pareceu considerar isto. Dei-lhe essa escolha. Tentou não dar, disse eu, mas eu aceitei-a de qualquer maneira. E agora estou a escolhê-lo com pleno conhecimento de que é perigoso e sombrio, e que amá-lo significa aceitar a violência que faz por negócios. E ainda quer? Todos os dias, disse eu quero. Não apesar de quem é, mas por causa de quem é. Porque a mesma intensidade que o torna capaz de destruir tudo também o torna capaz de construir algo. E está a construir algo comigo. Ele beijou-me então e pareceu o início de algo novo. Não um novo amor que tinha sido estabelecido naquela noite no jardim, mas um novo entendimento, uma nova certeza. Ambos sabíamos o que éramos agora. Ambos sabíamos o que tínhamos escolhido. 1 ano depois, eu estava a gerir a minha empresa de contabilidade legítima e, simultaneamente, a gerir as finanças de uma organização criminosa que se tinha tornado significativamente mais lucrativa por causa da minha presença nela. Vincenzo tinha mantido a sua promessa sobre a escuridão permanecer. Ainda havia rivais, ainda havia ameaças, ainda havia momentos em que a violência era a única solução. Mas o perigo imediato tinha se transformado em algo controlável. O tipo de perigo que existia no fundo da vida do crime organizado. Constante, mas familiar. Não nos casamos. Vincenzo tinha considerado uma vez e rejeitado. O casamento implicava um futuro que ele não tinha a certeza que tivéssemos, mas vivíamos juntos. Eu tinha o meu apartamento para separação, mas dormia na sua cama a maioria das noites. Eu tinha o meu negócio para a independência, mas tomava as minhas decisões sabendo que o afetavam. No inverno, após o fim da guerra com os Kovar, eu estava grávida. Não lhe contei imediatamente. Fiquei na casa de banho do meu apartamento e olhei para o resultado do teste e entendi que a peça final do cativeiro era agora inevitável. Uma criança era uma escolha para sempre. Uma criança era o fim absoluto de qualquer fantasia sobre fuga. Quando lhe contei,
Ele ficou muito quieto. Vai tê-lo? Ele perguntou. Está a perguntar o que eu quero ou está a pedir-me para verificar consigo primeiro? Ambos. Preciso de saber o que importa mais para si. Pressionei a mão contra a minha barriga ainda lisa. Vou tê-lo e estou a escolher fazê-lo sabendo exatamente em que mundo o estou a trazer. Ele puxou-me contra si e a sua mão desceu sobre a minha, protetora e possessiva. Uma filha? Bom, ainda não sei. Vou ensiná-la sobre números, disse ele. Como o seu pai lhe ensinou. Vou ensiná-la a ver o que as coisas escondem. E eu vou ensiná-la a escolher com cuidado. Eu disse, vou ensiná-la que as coisas que nos prendem também nos podem salvar se estivermos dispostos a acreditar nessa possibilidade. Ele beijou o topo da minha cabeça. E eu senti o futuro a assentar no lugar, escuro, perigoso, mas inegavelmente meu. A minha história de como uma empregada de mesa resolveu um problema e acabou a construir um império com um chefe da máfia não era uma que tivesse uma resolução limpa. Não havia um final de conto de fadas, nenhuma lição de moral, nenhuma conclusão confortável. Em vez disso, havia apenas a compreensão de que, por vezes, a descida à escuridão é, na verdade, uma ascensão a uma vida sem a qual não sobreviveria. Eu fiquei porque escolhi ficar. Eu continuaria a escolher todos os dias e ele continuaria a escolher-me. Isso era suficiente.